Para que daqui a pouco a gente comece definitivamente o nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus, porque nós entramos neste lugar com este propósito de entregar ao Senhor um culto de louvor, um culto de adoração ao Teu nome e ouvir a voz do Espírito Santo, o que diz respeito àquilo que Ele tem para nós como igreja, nós como Teu povo neste lugar. Amém? Então nós vamos estar dando início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser glorificado. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 14. Quero ler alguns versículos deste capítulo, compartilhando aquilo que Deus tem para nossas vidas na noite de hoje, noite de culto da família, e também é o terceiro domingo do mês, é culto de missões, onde nós oramos pelos nossos missionários que estão no Brasil, que são os missionários cultural, e também oramos pelos missionários transcultural, que são os nossos missionários que estão pregando o evangelho fora da nossa nação brasileira, dentro do continente americano, europeu, asiático. Então, em vários continentes nós temos a nossa bandeira para Cristo, e por isso hoje é dia de nós orarmos pela nossa missão, e nós cremos que Deus tem uma bênção especial para ser derramada sobre as nossas vidas. No momento da oferta nós estaremos também levantando um clamor pelas nações, porque nós cremos que os missionários têm dado a sua vida, aberto mão de estar na sua pátria para poder estar ali em outros países pregando o Evangelho. Nós queremos ler a palavra de Deus em Evangelho de João, capítulo 14 do Evangelho de João. Nós vamos ler aqui alguns versículos desta palavra, certo de que o Senhor irá falar conosco nesta noite de uma forma toda especial. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler a palavra de Deus, segundo a tradução da tua Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Tudo que pedires no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Amém? Quero deixar esta palavra para o seu coração, destacando também o versículo 6. A palavra de Deus diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E destacando também o 12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores. Então o Senhor quer usar a tua vida para fazer obras maiores. O 13: e tudo quanto pedides, que você precisa hoje, tudo que você pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá. Estamos na sua casa. Eu quero que você curve a sua cabeça um pouquinho. Nós vamos dirigir agora uma oração ao Senhor, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Você conhece a tua história, você sabe o que você precisa falar com Deus. Então aproveite a oportunidade de abrir o seu coração e de falar com Deus nesta noite. Eterno Deus e Pai, no nome de Jesus, nós entramos diante da tua presença e nós queremos te louvar nesta noite. Nós queremos te glorificar, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos na sua casa como igreja para louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. A palavra que lemos diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ti, Pai. Por isso nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença e de podermos como igreja neste lugar te adorar, como igreja neste lugar te engrandecer. Então que o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor venha receber o nosso culto, que o Senhor venha ouvir a oração que os teus servos estão fazendo neste lugar, que o Senhor possa ver a adoração que sai dos lábios e que sai da alma dos teus servos neste lugar, e que as tuas mãos não estejam encolhidas, mas que elas continuem estendidas para curar, para salvar e para abençoar cada um dos teus servos que estão aqui neste lugar, nesta casa de oração, e todos aqueles que estão na tua casa participando também deste culto online. Pedimos que o Senhor visite cada família agora, que o Senhor entre em cada lar agora, que a tua palavra alcance corações contritos, alcance vidas que talvez estejam até desesperadas, que estejam desistidas da sua própria vida. Que a tua palavra alcance essas pessoas e que a tua palavra traga transformação, traga vida, traga salvação que o Senhor prometeu na cruz para cada um de nós. Venha receber o nosso culto, a nossa adoração, e tudo que se levantar contra a tua palavra, tudo que se levantar contra o teu agir, nós paralisamos no nome de Jesus e declaramos que não há liberdade para que nenhuma ação contrária aconteça neste lugar, e nós declaramos a ação do Espírito Santo, o agir do Espírito de Deus neste lugar, no nome poderoso de Jesus. Recebe o nosso culto neste lugar. Oramos assim, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos adorar o Senhor e te convidamos a louvar a Deus conosco. Você que está aqui no templo, você que está na tua casa, você tem liberdade de adorar o Senhor, de entregar um culto de louvor ao nosso Deus. Amém? Nosso ministério de louvor já se aproxime aqui, pessoal. Vamos adorar a Deus nesta noite. Subam rapidinho aqui, para a gente não perder tempo. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. E nós queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre, e de geração em geração
Ele é Deus, Ele é Senhor. Quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Nós vamos entregar o nosso culto ao Senhor. Fique de pé neste momento. Nós vamos entregar este louvor, esse tempo de adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber todo louvor e adoração. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos cantar esta canção, que ela reflete o amor de Deus por nossas vidas, o amor de Deus por cada um de nós. Então creia nas promessas do Senhor, na verdade de Deus para a sua vida e para a sua família. Vamos adorar o Senhor. Não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Do teu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre adorarei com amor. Verdadeiramente, verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: verdadeiramente, verdadeiramente, eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: levante suas mãos e declare assim: pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Declara
adorar, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Sou eu sou livre. Nós louvamos o teu nome, Jesus, porque tu és bom, tu és poderoso, e nós temos liberdade para adorar a Deus neste lugar, para entregar a nossa adoração, para entregar o nosso culto ao Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Louvemos ao Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Vem entrar. Vazio de mim. A luz. Esvazio de mim. Teu tempo aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, ó Senhor, aleluia. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Declare isso. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Que o teu nome cresça, enche este lugar. Entregue o seu coração. Enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós
Aleluia. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Só Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Você pode se assentar em nome de Jesus. Amados, como a gente tem falado, os nossos cultos estão sendo um pouco mais compactos. Nós não estamos tendo a participação dos departamentos da nossa igreja. A gente tem a Almasbrac, a Ofebrac, a Jubrac, a Menibrac. Nós não estamos tendo a participação dos nossos departamentos. E também não estamos tendo oportunidade para os irmãos falarem aqui por uma questão de tempo mesmo. Então a gente tem reduzido. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos ouvindo cada domingo uma saudação de um líder dos nossos departamentos da igreja aqui. Ontem nós tivemos aqui a rede de mulheres. Se você não participou, você perdeu. Mas eu quero dizer que se você perdeu, ainda tem chance de você recuperar. Porque está gravado. Vai lá no Facebook, no tempo que você puder assistir na íntegra, sem ninguém te distrair. E você vai ouvir uma mensagem tremenda da parte de Deus para o seu coração, principalmente para as mulheres. Bem, como é que é mesmo o tema? Mulheres inteligentes lidando com tempo de crise. Ela falou sobre Abigail, irmãos. Que mulher espetacular foi Abigail. E foi muito forte os tópicos dessa ministração. Não serve só para as mulheres, não. Serve para os homens. Só você tirar lá mulher, coloca homens inteligentes, vai servir para você, varão também. E foi muito abençoador o trabalho das mulheres aqui. Simples, poucas pessoas aqui. Tinha mais gente na live do que na igreja. Mas glória a Deus que tinha gente participando. Foi um tempo muito bom. Sábado que vem nós teremos um trabalho com os nossos jovens, está na nossa agenda ali. Então não sei, o Diego e a Leninha vão decidir o que eles vão fazer, se vai fazer a rede aqui ou se vai ter um trabalho de bate-papo com os nossos jovens. Não sei como é que vai ser, um comes e bebe com palavra, não sei, fique à vontade, vocês têm liberdade, tá? Para fazer o que Deus tocar, mas você que é jovem está aqui, ele vai vir falar aqui agora, você vai ver que ele é um dos líderes do jovem. Depois no final você pode procurar para saber qual é a programação. Se você quiser participar, você que é jovem tem liberdade de estar conosco aqui, participando desse trabalho com a nossa juventude. Quero chamar o nosso irmão presbítero Diego, que ele vai dar uma palavra em nome da nossa Jubrac, em nome dos nossos jovens aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Abra as vossas Bíblias em Tito. Tito no capítulo de número 2, verso 6 em diante. Uma palavra direcionada para os jovens. Jovens podem ser velhos também, né? A juventude está na cabeça e não na idade. Já vi grandes homens de idade avançada sendo bons líderes de jovens, brincando, sendo homens de Deus para a nossa juventude. Diz assim no versículo 6 em diante: exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tenha nenhum mal que dizer de vós. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e neste capítulo ele vai falar de algumas exortações
Aqui tem exortações para velhos, para as mulheres, para homens, para obreiros. Esse capítulo ele vai dar algumas diretrizes, algumas exortações. E para os jovens, a primeira coisa que eu enxergo aqui é ser moderado. O jovem tem essa dificuldade com a moderação pela idade e a sensação de serem livres, a sensação de estar atingindo aí uma idade mais avançada, saindo da adolescência, entrando na juventude, e com essa passagem vem a sensação de ser um pouco mais livre, dono do seu próprio nariz, dono da roupa que veste, dono do que vê no celular, do que assiste na televisão. E a falta de moderação toma o coração da juventude, então ele esquece muitas das vezes que ele é um servo do Senhor também, e passa aí as extravagâncias, né? E vem não tem nada a ver. Os pais mais velhos entendem isso. O filho olha e fala: pai, mãe, não tem nada a ver. É simplesmente um negócio, é simplesmente aquilo, é simplesmente aquilo outro. Por quê? Porque perdeu a moderação. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, jovem, ser moderado. Ser moderado. O apóstolo Paulo, em uma outra carta e também em outro contexto, ele diz assim: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então vamos lá. Diego, está escrito na Bíblia que eu não posso fazer tatuagem? Não. As pessoas vão recorrer ao livro de Êxodo, porque lá fala algo sobre marcar o corpo, mas está falando no contexto de uma pessoa morta, não marcar o corpo de uma pessoa morta dentro da cultura judaica, dentro da cultura hebraica. Mas me convém fazer tatuagem? Não. Isso é moderação. Isso é entender que o servo do Senhor tem que ser moderado. Ele pode algumas coisas podem todas as coisas, mas nem tudo vai lhe ser conveniente. Por quê? Porque ele é um servo do Senhor. Segundo ponto que eu enxergo aqui: em tudo dar exemplo de boas obras. O jovem tem dificuldade com boas obras, vergonha talvez. O círculo de amizade tem que estar com o mesmo alinhamento de pensamento. Se eu tenho um amigo que não pensa igual a mim, mas eu gosto dele, gosto de estar no meio com que ele vive, eu vou fazer as coisas que lhe agradam. Mas será que aquilo que eu estou fazendo para esta pessoa, se agradar de mim, agrada ao Senhor? A maneira com que eu me comporto para ter essa amizade, para ter este convívio social com essa juventude, agrada ao Senhor? Então, as boas obras está ligada em quem você é nesse círculo de amizade. Se você é o fator que contamina ou se você é o fator contaminado. Diego, o que é isso? Vou dizer. Você tem que levar Cristo para eles. Contaminem eles com Cristo e não deixe que eles te contaminem com o mundo. Essa é a boa obra. Exemplo, ser exemplo. Estar num ambiente, mas não ser influenciado por ele, mas influenciar o ambiente com a palavra de Cristo e com o Evangelho. Isto é uma boa obra. Segundo ponto: mostrar-se incorruptível, em gravidades e sinceridade. A dificuldade hoje de um jovem é ser sincero. O Pablo, ele não é jovem, ele é criança, mas às vezes eu pergunto algo para ele, eu sei que mas ele diz: não é nada, pai. E eu busco, eu insisto, porque eu quero que ele seja sincero, mesmo que eu não goste da resposta, eu quero ouvir da boca dele. Então às vezes a gente tem essa dificuldade como jovem de ser sincero até para os nossos pais,
A gente não consegue ser sincero com a nossa mãe, com o nosso pai, abrir o coração, rasgar a alma e dizer: olha, eu estou sentindo isso, olha, eu estou passando por isso, isso e isso. Mas o jovem tem a tendência de carregar tudo sobre si, e quando lhe entregam a oportunidade de ser sincero, muitas das vezes eles não são. Eles mentem e enganam. E aí vem as dificuldades, depressão juvenil e outras coisas mais. Porque às vezes o jovem está sofrendo algum bullying, alguma perseguição ou algo, mas não consegue ser sincero, não consegue abrir o seu coração para então ser limpo, ser tratado e ser curado, né? Incorruptível, né? É a questão do estar no ambiente e não se corromper com ele, né? Mas ser o fator que contamina, né? Você vai levar Cristo para ele. Exorta os servos, 8. Linguagem sã e irrepreensível. Linguagem sã. A gente tem... Eu cresci no mundo da criminalidade, então às vezes eu falo na gíria: mano, e aí, tá ligado? Pá. E essas coisas. Por quê? Criminalidade, cresceu. Eu cresci com 8 anos de idade, eu dei o meu primeiro trago no baseado. Então você acaba adquirindo essa qualidade, essas qualidades, essa forma de falar, entende? E hoje, com os nossos jovens na igreja, não é diferente. Eles vivem num bairro periférico. Se você não sabe, Jardim Adalberto Salmidei, Jardim Vale Verde, Romilda Barbieri são bairros periféricos. Nós vivemos na periferia. Então muitas das vezes os nossos jovens são contaminados com linguajar que não provém de Deus. Eu queria até falar algumas gírias aqui, mas na rede eu falo, porque é só com eles e aí eu tenho mais liberdade. Então são esses tipos de linguagem. Não estou falando de mano é irmão, é brother, é aquele camarada, tal, tá ligado, é aquele cara que está sempre ligado, está esperto, está antenado, está ali vendo, está participando, está enxergando, está vendo. Mas tem outras gírias que são extremamente pesadas. E a gente não tem noção do que a gente está falando. Fala porque viu o amigo falando. E aí o apóstolo Paulo... E veja, desde aquela época a linguagem já contaminava a juventude. Sedição, né? No que fala. Para que o adversário se envergonhe. Olha aí, o diabo vai olhar para você e vai se sentir envergonhado. Por quê? Porque você sabe do que está falando. Você tem uma linguagem sã, uma linguagem sadia. E nada mais bonito do que ver um jovem falando muito bem. Falando com consciência. Falando extremamente com palavras sãs, né? E aí o diabo olha, se envergonha. Último ponto: não tendo nenhum mal que dizer de vós. As pessoas olham para os jovens e caça defeito. Você que olha para o jovem caçando defeito, eu vou te alertar, você vai encontrar. Você vai encontrar, porque se eu olhar para você, eu também vou encontrar. Nós vamos encontrar defeito nos jovens. Mas o que eu faço quando eu encontro esse defeito no meu filho, na minha filha, no meu sobrinho, no meu irmão, que às vezes é jovem? Eu o condeno, eu trato, eu converso. Como eu lido com essa situação, né? E você, jovem, entenda: as pessoas olham para você na intenção de achar defeitos. Então você, como servo do Senhor, sendo homem, jovem homem ou jovem mulher, você tem que se policiar. A tua roupa, para as meninas, né? Roupa, o jeito que se veste, o jeito que anda, os olhares. Você às vezes não tem maldade, mas a pessoa que está vendo tem. Hoje nós vivemos num tempo que as moças não podem mais sorrir para os rapazes, porque eles pensam coisas, estão contaminados com o mundo. Então nós temos que se policiar
porque somos igreja do Senhor. Amém? Eu vou tratar mais na íntegra esse texto na rede de jovens, e você que é jovem está convidado para estar conosco, tá bom? Vai ser uma comunhão bem gostosa, vai ter comida sempre, porque eu gosto muito de comer. Vocês vê pelo tamanho, né? A barriga só cresce, nunca diminui. Então a gente vai estar aí comendo, bebendo e falando da palavra do Senhor. Você jovem que está assistindo também está convidado, e eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, amém? Então é sábado que vem a rede de jovens, é isso? Sábado que vem, que é dia? Que dia que é sábado que vem? 27? Não sei que dia que é, querido, sábado que vem. Alguém até o final me avise que dia que é, para a gente falar, né? Porque a gente se perde com as datas. Glória a Deus. 23, amém. Então sábado que vem, dia 23, rede de jovens, 19h30, amém? Paz, Senhor, queridos. Esqueci de cumprimentar vocês, né? Glória a Deus, que bom que estamos na casa do Senhor. Nós vamos fazer o momento da oferta. Hoje é o terceiro domingo, então é o dia da nossa oferta missionária. Para quem não se lembra, né? Sempre no terceiro domingo nós fazemos a oferta missionária, que é revertida para os nossos missionários, para a obra missionária. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E talvez você está aí pensando, né? Mas está tudo paralisado, como que vai ser feito, né? O importante é que nós tenhamos no nosso coração a intenção de semear no reino de Deus. Como vai ser feito, o próprio Espírito Santo vai direcionar, né? Então eu sei que nós temos sim vivido tempos de privação, tempos, né, de tantas coisas, mas o Senhor, Ele tem dado sabedoria e direção, amém? Eu quero ler um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9. Você que está aqui no templo, por favor, abra aí o texto. Você que está em casa também, porque você está no culto, mas quem está aqui, eu quero acompanhar a leitura junto, né? São só 4 versículos. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 6 até o verso 12. Amém? Vamos ler até o verso 13, para ficar melhor, tá bom? Então, do verso 6 até o verso 13, palavra do Senhor. Se você que está assistindo, você vai separar também a tua oferta, o teu dízimo. Quando você tiver a oportunidade de vir ao templo, você vai poder trazer. Se você não puder vir num dos horários que nós estamos fazendo, né, o culto, tanto na tarde da bênção, quanto no cafezinho de manhã que o pastor faz, você pode marcar um horário também para estar trazendo a tua oferta. Mas é importante que você tenha no teu coração agora este desejo, né? Entenda a importância de você continuar semeando na casa do Senhor. Porque quem é abençoado, querido, somos nós, né? Quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, somos nós que somos abençoados. Então nós precisamos entender a palavra do Senhor. Amém? Toda a igreja achou? 2 Coríntios 9, verso 6, diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus.
visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Amém? É um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus, ela é fiel, assim como Deus é fiel. E esse texto ele começa dizendo, que aquele que semeia pouco também vai colher pouco. Então, às vezes nós queremos receber tantas bênçãos do Senhor e precisamos de tantas coisas da parte do Senhor, mas nós não entendemos essa questão, da liberalidade, de que primeiro nós precisamos dar para que venhamos receber. Então, esta é a lógica, não só natural, também como espiritual. Então, a palavra do Senhor diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia muito, também colhe muito. Então, a promessa de Deus é de abundância, O Senhor, Ele fala que Ele é poderoso para abundar em todas as áreas na nossa vida. Então, que você que vai ofertar nessa noite possa se preparar. Se você vai trazer também o teu dízimo diante do Senhor, que você possa se preparar. A nossa oferta hoje é para a obra missionária. A nossa oração no mês de maio pela missão é pela Tríplice Fronteira. Então, Brasil, Argentina e Paraguai, ok? Então, quando você estiver orando, lembre-se de apresentar a obra de Deus nesses 3 países, os missionários, o projeto que está sendo feito. Nós não precisamos saber de todos os detalhes, mas precisamos apenas saber que Deus ouve a nossa oração. Então, apresente diante do Senhor, Que Deus possa continuar dando sabedoria. Assim que as coisas se normalizarem, vamos dizer assim, Vão voltar aí os trabalhos missionários. Tinham alguns trabalhos previstos aí pela regional, simpósios de missões, muitas outras coisas que tiveram que ser adiados por enquanto. Mas nós vamos informando a igreja, amém? Então, se você também quer contribuir com a missão Desafio, depois você pode entrar em contato com a gente, diretamente com a missão, você pode fazer isso também. Mas em todas as nossas igrejas hoje a oferta é revertida para a missão, amém? Então, vamos orar, queridos, coloque de pé, em nome de Jesus. Você que vai ofertar ou que vai dizimar, pega aí nas suas mãos o teu dízimo, a tua oferta, porque assim que nós orarmos, você pode vir aqui até o gasofilaço, um de cada vez, Colocar diante do Senhor a tua oferta, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar nessa noite pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te louvamos, Pai, pelo dom da vida, por estarmos na tua casa. Nesse momento, Senhor, por termos a oportunidade, como diz este texto, de semearmos no reino do Senhor. Pai, o Senhor é fiel, sabemos disso. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa prosperar a semente do teu povo, o Senhor possa visitar os teus filhos com provisão, com abundância. Deus, que realmente no nosso coração haja alegria a cada dia em trazer diante do Senhor a nossa oferta, que isso não seja um pesar, mas que seja, Senhor, gratidão do teu povo para com o Senhor. Nós oramos, Deus, por este trabalho missionário, nós apresentamos diante do Senhor toda a missão Desafio, cada missionário, cada projeto, Senhor, o motivo de oração desse mês, que o Senhor possa visitar estes países, Senhor, que o Senhor possa continuar abrindo portas, que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo e nos dando ferramentas para pregar a tua palavra, para falar do teu amor, que o Senhor possa guardar a vida de cada um. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Você que vai ofertar, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus, com alegria, como diz o texto, Em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então tá aí os avisos que nós vamos ter aí para os próximos dias. Tá aí essa palavra sobre missão, a importância de a gente contribuir com a obra do Senhor e participar para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Nós não pretendemos nos demorar, mas nós queremos trazer uma palavra para o seu coração, para que você saia daqui cheio da bênção de Deus, que você saia deste lugar cheio de fé, porque não adianta a gente vir um culto como este e nós não conseguimos crer que Deus pode fazer alguma coisa por nós. Tudo que foi falado aqui, se você não crê
E quando eu sei que eu estou crendo no que está sendo falado? Quando eu escuto e eu aplico esta palavra. Eu caminho, porque a palavra de Deus são caminhos, são direções. Então, quando a palavra de Deus é liberada, um caminho se abre para você caminhar por ele. O caminho da palavra, o caminho daquela direção que foi dado pela palavra de Deus. E quando você escuta a palavra compartilhada e você caminha pelo caminho que esta palavra te dirigiu, você está dizendo assim: eu creio nesta palavra, eu acredito nesta palavra que foi liberada, e por ela eu vou caminhar, por ela eu vou viver. Então nós precisamos crer, como aconteceu com Pedro. Depois que ele voltou sem pescar nada, e ele estava lavando as suas redes para guardar, e Jesus pediu emprestado o seu barco, e subiu no barco e começou a pregar a palavra, e Pedro ouviu a palavra que Jesus pregou, e Jesus disse: Pedro, vem para o barco, e volte para o mar para pescar. E ele disse: Senhor, tentei a noite inteira, e não pesquei nenhum peixe, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. O que ele fez? Foi no mar, lançou as redes, e voltou com as suas redes cheias de peixes. O que Pedro fez? Pedro, ele entrou pelo caminho que a palavra abriu para ele. Então, quando Deus fala, recebe essa palavra, caminhe por ela, e com certeza milagres vão começar a acontecer, vitórias vão começar a chegar, a bênção de Deus vai começar a acontecer na tua vida. Mas eu preciso ouvir, e eu preciso entender, e eu preciso crer e aplicar esta palavra para que eu receba os benefícios que ela está apontando para mim. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Eu tenho tentado me policiar no que se diz respeito a tempo, para a gente não ultrapassar muito, porque a gente começa a falar muito em vários dias, você vai acostumando em falar e você não percebe que o tempo passou. Só para os irmãos terem uma ideia, a ideia do cafezinho era uma ideia de 10, 15 minutos. Nós estamos compartilhando 20, 30 minutos, e semana eu vi da nossa irmã Raquel. Pena que passa muito rápido. E a gente ministra 30, 40 minutos aqui de manhã para os irmãos. E quando eu vou olhar, depois que eu fecho lá a live, que eu vou olhar, falei: meu Deus, eu falei tudo isso, nem percebi que eu tinha falado tanto. Então a gente tem tentado reduzir o tempo, e eu quero compartilhar uma palavra. Abra sua Bíblia em Atos 1. Quero compartilhar algo que está no meu coração para falar com você nesta noite. Amém? Vamos ler a partir do 1º versículo. Quero ler até o versículo 8. Eu acho que já dá para a gente ter um entendimento aqui. Atos 1, a partir do versículo 1, fala assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que diz respeito ao reino de Deus. E estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhes dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, louvamos o teu nome,
por esta palavra que acabamos de ler. E pedimos que mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações, que o nome do Senhor possa ser glorificado, que as nossas vidas possam ser abençoadas por esta palavra, nós possamos continuar caminhando, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Quero falar um pouquinho com vocês, dentro desse texto, a respeito da igreja e a evangelização. A igreja e a evangelização. Nós estamos num culto missionário, culto de missões, terceiro domingo do mês. Nós não apenas oramos pela missão, desafio, pelos missionários. Talvez você não conheça a nossa missão, desafio. Naquele quadro de aviso você vai ver lá, tem a foto de algumas pessoas ali e o país onde eles estão pregando o evangelho, onde eles foram enviados para pregar a palavra de Deus. Então a igreja do Senhor foi chamada para isso, para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos foi escrito pelo médico Lucas. E quando Lucas escreve este seu livro de Atos, é o único livro histórico do Novo Testamento, a intenção de Lucas foi mostrar tanto para as pessoas do seu tempo, como para que isso também ficasse para nós, a respeito dos atos, das ações apostólicas, daquilo que os discípulos de Jesus, aquilo que os apóstolos do Senhor fizeram nesta terra, deixando como exemplo, mostrando o agir e o operar de Deus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Então esse foi o propósito de Lucas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos mais ou menos por volta do ano 70 depois de Cristo, e ele não foi discípulo de Jesus, mas ele foi um participante dos missionários junto com o apóstolo Paulo. E qual que era o propósito de Lucas ao estar ali junto com aqueles missionários? Era justamente de ser alguém que queria ver tudo o que estava acontecendo e escrever para deixar isso para os nossos dias. É importante dizer que isso foi obra de Deus, porque nós reconhecemos Atos dos Apóstolos como um dos livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem escreveu foi Lucas, mas Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo para nos deixar este livro tão importante, que nos mostra a ação dos apóstolos, daqueles que foram chamados por Deus. É interessante que ele começa escrevendo e falando desse texto, trazendo algo histórico que nenhum dos escritores dos evangelhos colocaram isso para nós, porque é o único que fala do tempo que Jesus ficou na terra. Depois que ele ressuscitou na cruz, ele ficou 40 dias ainda aqui, e só Lucas fala sobre isso, que foi o tempo que Jesus ficou sobre a terra. Mas é interessante que esse texto, ele vai tratar sobre o evangelismo, mas ele vai tratar sobre algo muito importante no que se diz respeito ao evangelismo, que é o órgão vivo que nos capacita a pregar o evangelho, a falar de Jesus para as pessoas, que é a ação do Espírito Santo através das nossas vidas. É justamente isso que Lucas ele traz dentro de todo este livro de Atos dos Apóstolos. Foram 16 capítulos escritos para mostrar a ação do Espírito Santo através dos apóstolos, através de homens de Deus que foram usados por Deus para pregar o evangelho, para propagar o evangelho de Cristo e para que vidas fossem restauradas através deste evangelho. O versículo 4 fala assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então ele fala desta promessa. E quem que primeiro falou desta promessa foi Joel, no capítulo 2 do livro de Joel, versículo 28, ele fala assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão,
os vossos jovens terão visões. Então Joel, ele fala de algo que ia acontecer, que foi o derramamento do Espírito Santo. Porque no tempo dos profetas, o Espírito Santo ele também atuava, mas ele vinha sobre os profetas e usava os profetas trazendo as revelações. Eu disse aqui domingo passado, e a maioria delas era para denunciar o pecado do povo, para que o povo se consertasse diante do Senhor. Então, diversas formas o Espírito Santo usava os profetas em sua base, para que eles pudessem então trazer uma palavra de correção, uma palavra de ordem, uma palavra de direção para o povo de Deus naquele tempo. Então, Joel então está falando deste derramamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e ele fala que nós seríamos testemunhas do Senhor. E ele fala que uns iam profetizar, outros teriam sonhos, outros teriam visões. Mas tudo isso era para que o nome do Senhor fosse glorificado, com salvação de vidas, com restauração de famílias. Se hoje você está aqui na igreja, se hoje você está aí como cristão assistindo essa live, é porque um dia alguém usado pelo Espírito Santo pregou a palavra de Deus, falou da ação do Espírito Santo de Deus na sua própria vida. Nós ouvimos aqui o Diego falar um pouquinho do seu testemunho. E hoje você vê um homem de Deus pregando a palavra, que outrora foi um drogado, que outrora foi uma pessoa terrível, uma pessoa desviada, que só a graça de Deus, e hoje foi transformado, e hoje é um homem de Deus, um homem de família, porque o Espírito de Deus agiu sobre a sua vida e trouxe essa transformação sobre ele e sobre a sua casa. Nós temos também uma outra palavra aqui, trazendo sobre esse registro desta promessa, que é Lucas 24:49, que diz assim: o próprio Senhor Jesus falando com seus discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, e aqui vocês fiquem até vocês receberem esta promessa, até vocês serem cheios do Espírito Santo de Deus. Então o que eu entendo aqui, amados, isso serve para nós, que nós como cristãos precisamos vir buscar algo importante, que é ser revestidos de poder. O Senhor quer encher a tua igreja com poder. O Senhor quer encher a tua igreja com o teu Espírito Santo. E nós, quando nos achegamos aqui, nós precisamos abrir o nosso coração, e eu disse isso domingo passado, para sermos avivados, para recebermos este avivamento, que é transformação, que é mudança de vida. E o Espírito Santo deseja nos transformar. E nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus venha agir em nós e venha trazer as mudanças que nós precisamos. E em primeiro lugar, isso tem que ser interno, porque as coisas exteriores, elas são passageiras. Deus cura enfermidades, Deus abre porta de emprego, sim. Deus prospera, sim. Deus restaura a família, sim. Ele faz tudo isso. Mas o mais importante de todas estas coisas que eu disse aqui, o mais importante é nós reconhecermos a salvação. Temos a alegria da salvação. Reconhecemos que quando nós alcançamos a salvação em Cristo, as outras coisas são acrescentadas. Porque ele disse: buscai o reino de Deus e a tua justiça, e todas estas coisas. O que são todas estas coisas? É isso que eu disse: cura da enfermidade, restauração da família. Todas estas coisas serão acrescentadas. Mas o que eu preciso buscar? O reino de Deus, a salvação em Cristo. Porque quando ele fala de reino de Deus, ele fala: não ajuntei tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai tesouro no céu, onde traça e ferrugem não consome. O que é isso? É nós alinharmos a nossa vida com Deus no que se diz respeito a abrir mão do nosso livre-arbítrio, a abrir mão das nossas vontades, abrir mão do nosso eu e querer Cristo, no que diz respeito a ser espiritual e não carnal. E esse é o propósito do coração de Deus para as nossas vidas.
Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E ele vai falando desta promessa que o próprio João Batista falou aqui, Mateus 3,11: e eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O capítulo 11 de Atos também diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A palavra batismo significa mergulho. Quem gosta de nadar aqui? Quem gosta de ir na piscina nadar, dar uns mergulhos? É gostoso, né? Você mergulhar, tchubum. Então, a palavra batismo significa mergulho, ou seja, você mergulhar, você não ficar no raso. Porque muitos crentes querem continuar tendo a sua vida social sem entregar isso a Deus. Não digo que você não vai ter isso, mas você precisa entregar isso a Deus, e Ele vai te dar uma vida social sim, mas nele, uma vida dirigida por Ele, organizada por Ele, mas você precisa entregar o que você está vivendo para Deus, para que Deus escreva o que Ele quer escrever sobre a sua vida. Eu vou e venho e volto em Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o que é renovar a mente? É eu tirar tudo aquilo que não presta, aqueles pensamentos, aquelas atitudes ruins, e permitir que o Senhor me dê a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Mas eu preciso querer isso, eu preciso aceitar esta mudança, essa transformação. Então ele fala: João batizou com água. O que significa o batismo de João? O batismo de arrependimento. E ele fala que as águas, elas não são poderosas para libertar alguém. João está declarando o batismo de arrependimento, dizendo que as pessoas que veem as águas para serem batizados, primeiro precisam se arrepender dos seus pecados, porque senão só vão tomar banho. Porque o batismo não salva ninguém, o batismo não cura ninguém. O batismo é um símbolo da decisão que você tomou quando você se arrependeu dos seus pecados e você decidiu caminhar com Cristo, abrindo mão do teu eu, abrindo mão da tua vontade e querendo uma nova vida em Cristo que só Ele tem para nós. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando nós estamos no pecado, nós temos um salário, e o salário é a morte eterna. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos entregamos inteiramente para Cristo, a palavra de Deus diz que não existe salário para a vida eterna, mas existe o dom gratuito, porque ninguém consegue conquistar a vida eterna com seu esforço físico. A vida eterna é dada por Cristo, porque Ele a conquistou na cruz. E quando nós entendemos isso, amados, nós precisamos nos entregar e permitir que Ele faça tudo aquilo que Ele pode fazer. Mas como é que vai ser a minha vida? Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz aquilo, eu não vou conseguir deixar de fazer isso, eu não vou conseguir deixar de fazer aquilo. Eu sempre gosto de citar alguns exemplos de casa. E meu papai tinha esse pensamento: papai, vamos para a igreja? Filho, não vou para a igreja não, porque esse negócio de ser crente não é para mim. Por que não é, pai? Porque eu vou para a igreja e eu sei que eu não vou parar de fumar, aí eu vou ficar escandalizando o evangelho, então eu prefiro ficar aqui fumando meu cigarro e não atrapalhar a vida de ninguém. E ele falava assim: o dia que eu deixar de fumar, eu vou ser o maior crente daquela igreja. Eu falo assim: pai, você não vai conseguir largar de fumar, porque é Cristo que liberta. O Senhor precisa entregar a tua vida para o Senhor, se arrepender disso que o Senhor está fazendo, porque o arrependimento, ele vai gerar toda a transformação e libertação que você precisa. Mas você precisa se arrepender deste mal que está te consumindo, deste mal que está acabando com você, e se entregar. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele diz que tudo Ele fará. Mas eu preciso entregar, amados, entregar a minha vida e crer que Ele vai fazer tudo aquilo que eu preciso. Verso 6: aquele pois que se haviam reunido
perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então eles estavam achando que aquele era o tempo que o Senhor iria restaurar o tempo a Israel. Mas o Senhor, Ele fala algumas coisas importantes. Inclusive eu deixei aqui um texto de Mateus 24:36. 24:36, isso. Fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Os discípulos achavam que aquela reunião de Cristo, porque Jesus tinha ressuscitado, eles estavam lá com o Senhor. Eles achavam que aquele tempo era o tempo que o Senhor iria restaurar Israel. E o Senhor falou assim: não nos compete saber a respeito disso. E Ele diz aqui, e disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então eles estavam achando que aquele era o tempo. Inclusive em Romanos capítulo 11, versículo 26, fala assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. Então o tempo de Israel vai chegar, mas o nosso tempo é o tempo que, inclusive, amados, para a gente entender aqui, quando Lucas ele fala: fiz o primeiro tratado, ou escrevi o primeiro livro ao Teófilo, ele está dizendo que ele escreveu o primeiro livro, então quer dizer que tem mais um livro aí. Então, além de escrever o livro de Atos, ele escreveu o livro que tem o seu nome, Lucas. E para quem que ele endereçou esse evangelho de Lucas? O evangelho de Lucas era para os gentios, porque Lucas não era um judeu, ele era um gentil convertido. Ele era um gentil convertido. E como um gentil convertido, ele entendeu que ele precisava escrever um evangelho direcionado para o seu povo, mostrando que não existe raça, povos. O Senhor veio para um povo escolhido, e este povo não é só os judeus, esse povo não é só os gentios, mas aquele que ele escolheu. E se você é filho de Deus, se você é filho do Senhor, age e viva como filho de Deus, como herdeiro das mansões celestiais. É dessa forma que nós precisamos viver, porque Cristo tem algo especial para cada um de nós. E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o que o Senhor vem falando aqui a respeito do derramamento do Espírito Santo, nesse texto que eu li, que citei de Atos 11:16, ele fala a respeito deste batismo. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós serei batizados com o Espírito Santo. Também outro texto aqui de Atos 19, vou ler aqui na Bíblia, que eu não marquei aqui, acho que é o versículo 4 ao versículo 6, deixa eu ver se é isso, do 4 ao 6, mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Para que é o batismo no Espírito Santo? Para que serve o batismo no Espírito Santo? A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. A igreja sem a ação do Espírito Santo é uma igreja que não cresce, é uma igreja que as pessoas não são restauradas. Por quê? Porque enquanto não há ação do Espírito Santo, na verdade não é igreja.
porque a igreja precisa da ação do Espírito Santo. E quando Paulo fala sobre isso, sobre a importância desse derramar aqui nesse texto de Atos 19, ele está falando sobre a importância de eu reconhecer o batismo de arrependimento, mas acima de tudo, eu reconhecer o batismo no Espírito Santo. Para quem que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é para todos aqueles que creem. Porque como eu recebo o batismo no Espírito Santo? Através da fé. Porque quando eu acredito, eu creio, o Senhor vem sobre mim e derrama sobre mim o Espírito Santo de Deus. Para que serve o batismo no Espírito Santo? Para que haja barulho na igreja? Para que haja movimentação na igreja? Não. A língua estranha é importante? Sim, é importante para a edificação. A profecia é importante? Sim, a profecia é importante. As revelações são importantes? São importantes. Mas qual é o propósito central de eu ser cheio do Espírito Santo? O propósito central de eu ser cheio do Espírito Santo é para que a igreja seja estabelecida, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam resgatadas. Entenda uma coisa, amados, eu não prego de mim. A ministração que eu trago para você não é algo que sai de mim, mas é algo que vem de Deus. É algo que vem inspirado do Espírito Santo para falar ao seu coração, para direcionar a sua vida, para fazer você entender a importância do arrependimento e a importância de assumir um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, de servir a Ele e de fazer a sua vontade. Nós vemos aqui no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então para que serve ser cheio do Espírito Santo? Para ser testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Mas testemunhar de quê? De que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele na cruz conquistou a vida. Ele morreu para que toda a maldição que estava sobre nós, para que todo jugo que estava sobre nós fosse quebrado. Quando deram a Jesus o livro de Isaías para testar Jesus, ele pegou o capítulo 61 e ele disse: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele me ungiu para pôr em liberdade aos cativos, para libertar os algemados. E ele vai citando tudo o que ele foi chamado para fazer, e ele fecha o livro e diz: hoje se cumpre esta palavra. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, através deste exemplo de Jesus? Que o Senhor quer te encher do Espírito Santo. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. Para que Ele quer te encher? Para que você seja testemunha. Aonde? Na tua rua, no seio da tua família, no meio da sua parentela, para que as pessoas possam ouvir de você o que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Então ele fala aqui, importante citar: ser minha testemunha tanto em Jerusalém. O que o Senhor Jesus falou para eles? Ficar em Jerusalém. Onde eles estavam? Em Jerusalém. E o Senhor fala com eles aqui para eles ser testemunhas em Jerusalém. O que significa isso? Na sua pátria, na tua cidade, no teu bairro, na tua rua, na tua família. E para por aí? Não. Como em toda a Judéia, o Evangelho tem que ultrapassar as fronteiras. E quem vai pregar o Evangelho? Quem irá pregar o Evangelho? E a palavra do Senhor é muito clara: mas como pregarão se não forem enviados? O Senhor conta comigo, com você. O Senhor hoje está te chamando para um novo tempo. Assim como Ele tratou com Isaías. Eu gosto muito desse texto, capítulo 6. Ele tratou com Isaías. Isaías viu toda aquela visão que o Senhor mostrou para ele. E ele viu um anjo como tenaz, tocou nos seus lábios, tirou a iniquidade dos seus lábios e disse. E ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Mostrando que a Trindade estava ali. E ele diz: eis-me aqui,
envia-me a mim. Hoje o Senhor quer contar comigo e com você. Talvez você entrou nesta igreja hoje desesperado. Talvez você entrou aqui triste. Talvez você entrou aqui desistido da sua vida. Talvez você entrou aqui, eu vou lá para ver se Deus fala comigo. E talvez você está dizendo, mas se ele acabar agora a mensagem, Deus não falou comigo porque eu não ouvi aquilo que eu queria ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir algo que Deus não tem para nós. O que o Senhor tem para você hoje, o que o Senhor tem para mim hoje, é que nós precisamos firmar uma aliança com Ele. Essa conversa, esse discipulado que os discípulos tiveram com Jesus, foi para que eles pudessem entender que depois disso Jesus vai para o céu. E a palavra de Deus diz que os discípulos começam então a realizar a obra. E é tão interessante que o texto de Lucas é uma ordem que Jesus dá aos discípulos, 29:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No versículo 14 do capítulo 1. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E em Jerusalém eles começaram a orar, começaram a buscar a presença de Deus, porque a oração é muito importante na vida do crente. O crente precisa ter uma vida de oração. Satanás não quer que você ore, porque a oração é um diálogo com Deus. Porque quando você ora, você está se relacionando com Deus. E quanto mais você se relacionar com Deus, mais íntimo de Deus você vai se tornar. Que melhor exemplo do que o salmista Davi? O salmo de Davi, você vê ele conversando com Deus, ele contando para Deus as suas dificuldades, ele abrindo o seu coração do que ele estava passando. E a Bíblia diz que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se relacionava com Deus. Deus quer que hoje você adquire um relacionamento com Ele, um relacionamento de oração, um relacionamento em que você venha buscar a presença dEle, em que você venha abrir o seu coração para buscar o Senhor. Espero que esta palavra tenha falado ao seu coração nesta noite. Espero que você tenha entendido o que o Senhor falou com você hoje. O Senhor disse para os discípulos: fique em Jerusalém, ou seja, fique na minha presença, faça a minha vontade, firme uma aliança comigo. E os discípulos entenderam, e a Bíblia diz que unânime eles ficaram em Jerusalém com as mulheres e com Maria, e ali eles se revestiram do Senhor. Depois a gente vê mais para frente no capítulo 2, acontecendo a descida do Espírito Santo. E depois no versículo 14 em diante, nós vemos Pedro trazendo o seu primeiro sermão, pregando a palavra, agora cheio do Espírito Santo, agora com essa capacitação da inspiração do Espírito de Deus para pregar a palavra. E ele começa a pregar, e 3.000 almas se convertem ao Senhor. E depois dessa conversão, ele passa novamente a ministrar. Ele entra no templo, e ali no templo, antes de entrar no templo, ele cura aquele coxo. E aí as pessoas começam a indagar a ele a respeito deste evangelho, e ele continua pregando, continua ministrando, e mais 5.000 pessoas se convertem, e a igreja começa a crescer através da ação do Espírito de Deus. O que vem a ser isso? Quando a palavra fala sermos testemunhas, é de nós levarmos o evangelho e mostrar às pessoas que a única forma de elas viverem uma vida livre de toda influência maligna, de toda influência carnal, é entregando a vida para Jesus e querendo ser ou ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Espero que essa palavra tenha falado com você. E se hoje você decide assumir uma aliança, porque esses discípulos assumiram uma aliança a partir dali, porque antes da gente ver eles saindo, indo pescar, querendo voltar àquela vida antiga, mas quando Jesus tem essa conversa com eles entendem o porquê que o Senhor estava ali e para que o Senhor o chamou. Então hoje Deus está falando com você. Não importa o que você tem passado,
Não importa se você fez outras alianças outra vez em outras religiões. Importa que hoje você assuma uma aliança com Deus. Eu não quero convidar você a aceitar Jesus como teu Salvador, mas eu quero convidar você a entregar a tua vida para Jesus. A você entregar a tua vida. E quando você entrega a tua vida para Jesus, você está entregando as suas vontades para Ele. Quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus disse: se vocês querem realmente caminhar comigo, vocês precisam negar a vocês mesmos, vocês precisam tomar a cruz e me seguir. Se tem alguém hoje aqui que quer seguir a Cristo, que reconhece que Jesus morreu na cruz porque Ele é o teu Salvador, e você reconhece que você não é criatura, que você é filho de Deus, e você decide a partir de hoje viver como filho, eu quero que você levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Fique de pé onde vocês estão, por favor. Alguns dos nossos irmãos se aproxima perto, não precisa ficar muito perto, mas fique mais ou menos perto para estar orando junto ali. Ali já, vem aqui, Leninha, fica aqui junto com a... Mais alguém? Vem, Diego, nos ajuda ali, mais um jovem. Mais alguém que hoje ouviu essa palavra e você decide firmar uma aliança com Deus, firmar uma aliança com o Senhor quer mudar a tua história. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, nós vamos orar. Amém, nós vamos orar por você, tá bom? Amém, glória a Deus, tá bom. Amém, amém, amém. Nós vamos orar pela vida do Gabriel, vamos orar pela vida da Monique, vamos orar pela vida da Raíssa. Como é que é teu nome, jovem? Como? Cláudio. Pela vida do Cláudio, amém? Porque hoje eles decidiram. Mais alguém? Vê para mim se tem alguém aqui na live aqui que está tomando essa decisão de entregar a vida para o Senhor. Ninguém? Amém. Nós vamos orar. Hoje aqui no templo, 3 pessoas decidiram entregar a vida para Jesus. E nós estaremos orando por estas vidas. Amém? Elas, na verdade, acho que é reconciliação, né? Reconciliação com Jesus, é isso, né? Reconciliação. Nós vamos orar. Estende as mãos, amados. Vamos fazer esta oração. Pai das luzes, nós queremos colocar em tuas mãos a vida da Monique, do Cláudio, da Raíssa, que hoje ouviram esta palavra e tomaram esta decisão de firmar uma aliança com o Senhor, de entregar a vida para o Senhor e se tornar discípulos de Jesus. Nós as colocamos em tuas mãos, que o Senhor venha ajudá-las nessa decisão, Senhor, porque é abrir mão do nosso eu, é abrir mão das vossas vontades e querer viver uma vida com o Senhor. Nós as colocamos diante de Ti e declaramos a Tua bênção, que o Senhor venha guardar o coração delas, que o Senhor venha fortalecê-las e que elas possam caminhar debaixo dos princípios da Sua palavra. Nós as abençoamos e declaramos que agora as fazem parte, Senhor, do corpo de Cristo, como filhos de Deus, debaixo da proteção e da unção do Senhor. Nós oramos e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida de vocês por essa decisão. Amados, nós temos alguns pedidos de oração aqui da live e nós estaremos orando por todos esses pedidos que foram feitos aqui. Os irmãos que estão acompanhando essa programação. Depois eu vou fazer o pedido de oração, perguntar também para os irmãos aqui, que no templo que também tem algum pedido, a gente vai estar orando pelos irmãos daqui também, tá bom? Então eu tenho aqui, para a gente estar orando, a nossa irmã Maria Costa, ela pede oração pela vida do Rafael, do Luiz Eduardo e pela vida do José Roberto. Nós vamos orar por essas vidas que a nossa irmã Maria está pedindo oração aqui. A Carol Moraes pede oração pelo Cauã, pelo Guilherme, pelo Nicolas, pela Mariana e pela Alice. Estaremos orando por esta família também. O nosso irmão Antônio pede oração pela sua saúde e pela sua família. Nossa irmã Valquíria pede oração pela sua família e pela sua irmã Benedita. A nossa irmã Ângela pede oração pela vida do seu pai, toda a sua família também. Nossa irmã Carol, mais um pedido da Carol, né? Carol Moraes, isso. Oração pela vida do seu marido Fernando,
o seu irmão Felipe. Nós vamos estar orando pela vida deles para que o Senhor liberte, né? Liberte a vida destes homens. Nós cremos que Deus é poderoso para libertar a vida destes homens. A Ângela também pede oração pela saúde da Maria Silva. A Meire Nascimento pede oração pela sua família, também pela vida da Maísa, da Edna e da Maria. E o Antônio pede oração por uma porta de emprego. Estaremos orando por estas vidas aqui. Eu quero acrescentar aqui com esses pedidos, oração pela vida do pastor Josivaldo, para Deus estar curando o servo de Deus, que está enfermo, né? Estaremos orando pela vida dele também. Aqui no templo, alguém precisa de algum pedido de oração? Pode fazer, amados. Nós vamos orar uns pelos outros. Amém, Patrícia? Pelo João? Vamos orar. Dor nas costas? Vamos orar pelo João, para Deus estar curando. Quem mais? Amém, amém. Vamos orar pela saúde da nossa irmã, meu Deus do céu, Luana. Oi, Lu. Pela vida da Luana. Tanto tempo que eu não vejo ela que eu estou até esquecendo o nome. A Monique pede oração. Amém. Por você, Monique. Vamos orar. A Monique vai passar por um tratamento essa semana. E a gente crê, viu, Monique, que Deus é poderoso para completar a obra que Ele já começou a fazer na sua vida. Amém? Não tenha medo. Tudo está nas mãos de Deus e Ele é fiel. Amém? Anilza? Pela vida do teu esposo André. Vamos orar pela vida do André. Mais alguém aqui? Amém? Vamos orar, amados. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Fique de pé onde você está. Glória a Deus. Eu quero pedir para nossa irmã Sueli vir fazer essa oração. Vem cá, Sueli. Vem cá, em nome de Jesus. Está com cabelo novo ali, vai mostrar o cabelo para o povo. Vamos orar aqui juntos, amém? Glória a Deus. Pode pegar aquele que está lá, tá? Amados, coloque com fé o seu pedido de oração e creia que Deus é poderoso para fazer, amém? Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Querido Deus, amado e poderoso Pai, diante da Tua presença, eu quero Te louvar e Te engrandecer pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento que estamos aqui. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, vai de encontro a cada pedido de oração, Senhor. Se é cura, se é libertação, Pai, coloca as Tuas mãos, entra com a Tua providência. Eu aprendo, Senhor, que quando eu peço, é um ato que eu estou crendo, e aquele que crê, certamente recebe. Senhor, coloca as Tuas mãos, visita cada lar nesta hora, supre a necessidade, Pai, em meio, Senhor, ao caos que a sua terra está vivendo. Coloca as Tuas mãos, nos cubra com Teu sangue, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estamos praticamente já encerrando o culto nesta noite. Queremos louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele falou aos nossos corações. Lembrando aos irmãos que terça-feira nós temos culto das grandezas de Deus. Nós vamos fazer culto aqui na igreja, tá? Se os irmãos quiserem vir participar do culto também aqui no templo, terça-feira já vamos voltar, tá bom? Quem não puder vir pode participar lá em casa, mas nós vamos fazer aqui da igreja. Então quem quiser, como já estou fazendo aqui, quem quiser vir participar, pode vir participar no culto aqui no templo também, ou se você não puder estar aqui, pode participar lá da live, nós estaremos transmitindo, tá bom, amados? Vá aguardando aí que vai ter novidades. Estou orando por um projeto que Deus colocou no meu coração, em breve estarei trazendo para os irmãos aí, para a gente poder estar trabalhando nesses projetos para o crescimento da igreja, amém? Quero agradecer todos os irmãos que vieram hoje participar conosco, os visitantes, aqueles que vieram cooperar conosco, amém? Deus abençoe a vida do nosso irmão, dos nossos irmãos aqui, que aquilo que vocês vieram buscar do Senhor, vocês possam levar para casa, porque Deus é fiel para fazer muito mais do que a gente pensa,
muito mais do que a gente pede para Ele. Amém? Estende suas duas mãos. Quero declarar esta promessa sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer pela vida dos teus filhos e quero profetizar uma bênção sobre cada uma destas mãos que estão aqui, Pai. A bênção da saúde, da prosperidade, que a paz de Cristo possa estar na vida de cada um dos teus filhos. Quero declarar, Senhor, que a provisão virá sobre as vossas mesas, que o Senhor trará direção e sabedoria nas decisões que eles tomarão durante esta semana, que o Senhor venha guardar a mente, o coração e a família dos teus servos, Senhor, que o Senhor possa estar prosperando cada um deles debaixo da graça e da proteção do Senhor. Também declaro esta promessa bíblica sobre a vida dos teus filhos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer juntos: amém. Paz do Senhor Jesus. Vou em paz, Deus te abençoe.